Olá, pessoal. Boa tarde. Eu vou deixar uma aula aqui gravada para vocês. Caso a gente tenha algum problema de acesso à internet da escola, vocês podem acessar o vídeo da aula, iniciar os exercícios e quando tivermos presencial na ETEC, a gente retoma, tira as dúvidas, né, e dá continuidade na matéria, ok? Essa, então, é a nossa segunda aula de identificação dos compostos orgânicos e a gente vai falar sobre a classificação das cadeias carbônicas. Na primeira aula, nós aprendemos que uma cadeia carbônica é o conjunto de átomos que compõem uma molécula orgânica. Então, aqui a gente viu alguns exemplos, né? Todas essas estruturas são formadas por uma cadeia carbônica. A gente aprendeu a representá-las, né? Vocês já estão fazendo os exercícios. Nós vimos que nós temos 4 fórmulas de representar. A gente viu a fórmula estrutural plana, a fórmula estrutural condensada, a fórmula de linha e a fórmula molecular. Aqui estão os exemplos que nós vimos na aula. Classificação, né? Essas cadeias, elas seguem uma classificação. Por quê? Dependendo da forma como que a gente representa, como elas estão dispostas, elas reagem de uma maneira, né? Então, a gente classifica para poder entender como elas vão reagir, ok? Para a gente poder fazer a classificação, nós seguimos esse fluxograma, né? Então, nós temos uma cadeia carbônica que ela pode aparecer na forma aberta ou acíclica, fechada ou também chamada de cíclica. A forma aberta, ela pode aparecer com 2 disposições diferentes, normal ramificada, homogênea ou heterogênea, ou ainda, né, numa terceira configuração, saturada ou insaturada. Já a fechada ou cíclica, ela pode aparecer como acíclica ou aromática. A acíclica, ela pode parecer saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea. Já a aromática é aquela que possui anel aromático. Ela pode aparecer polinuclear, né, quando ela tem vários núcleos, e esses núcleos eles podem ser isolados ou condensados, ou mononuclear, quando ele tem apenas um núcleo. Vamos entender o que significa cada uma dessas expressões para a gente poder classificar as nossas cadeias. A cadeia aberta, né, são também chamadas de acíclicas ou alifáticas. Elas apresentam 2 extremidades, ou seja, 2 pontas, né? Essa cadeia aberta, ela pode ser classificada como homogênea e heterogênea, normal e ramificada, saturada ou insaturada. Vamos entender o que significa cada uma dessas expressões. A homogênea não possui o heteroátomo entre átomos de carbono. Se você olhar para ela, ela só tem carbono e hidrogênio na sua cadeia principal. Já a heterogênea, ela possui o que nós chamamos de heteroátomo. O que é um heteroátomo? É aquele átomo diferente que está entre os átomos de carbono. Nesse caso aqui, o meu heteroátomo é o oxigênio, tá? Detalhe, para ser um heteroátomo, ele tem que estar entre átomos de carbono. Na extremidade, ele não caracteriza um heteroátomo. Nós
continuamos a dizer que a cadeia é homogênea, tá? Vamos ver um exemplo. Ó, se eu tenho um CH3, CH2, OH, o oxigênio está aqui no final, né? Então, nesse caso, a minha cadeia continua sendo homogênea. Então, ela só é heterogênea quando o oxigênio estar entre os átomos de carbono, tá? Um outro heteroátomo muito comum é o nitrogênio também, né? Então, quando ele aparecer, ó, entre os átomos de carbono, ele é um heteroátomo, tá? Vamos em frente. Já a normal, né? A normal, ela não possui radicais, não possui ramificação. Então, eu tenho uma cadeia reta, linear, né? Numa única linha. Já a ramificada, ela possui os radicais, né? Que nós chamamos de ramificação. São aqueles carbonos que estão pendurados, né? Na cadeia principal, tá? Como é o caso aqui, ó, eu tenho uma sequência de carbonos aqui em cima e tenho um outro carbono aqui embaixo. Nesse caso, ela é uma cadeia ramificada. Saturada. O que é uma saturação, né? Eu só tenho ligações simples entre os átomos de carbono. Então, eu nunca vou encontrar uma dupla ou uma tripla ligação na cadeia saturada, tá? Então, somente ligações simples entre os átomos de carbono. Já a insaturada, quando há a presença de dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono, ok? Então, aqui eu tenho ó, uma dupla, uma tripla entre átomos de carbono. Então, ela é uma cadeia insaturada. Já as cadeias fechadas são também chamadas de cíclica. O que é cíclica? É um ciclo, né? Então, eu não tenho pontas, ó, né? Ela é toda fechadinha. Elas apresentam ligações como formando um ciclo, né? Uma figura geométrica, ou que nós chamamos de anel, tá? Então, essa é uma cadeia fechada. A cadeia fechada, ela também tem uma classificação. Ela pode ser alicíclica ou aromática, também pode ser saturada ou insaturada e também pode ser homogênea e heterogênea. Vamos ver os exemplos. Então, a alicíclica ou não aromática são cadeias fechadas que não apresentam o anel aromático. Então, são apenas cadeias fechadas. Podem ter dupla ligação, né? Mas não apresentam um anel. Já aromáticas são cadeias fechadas que possuem um anel aromático, né? Ou que nós chamamos de anel benzênico. O que é o anel benzênico? O anel benzênico é uma estrutura formada por 6 átomos de carbono que possui 3 pares de dupla ligação alternadas. Então, eu tenho uma alternância dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, tá? Esse aqui é um anel aromático. Existem 3 formas de representar o anel, né? A fórmula estrutural plana, que é aquela que a gente aprendeu, a fórmula de linha, que é essa daqui, e tem essa outra aqui, muito comum aí na literatura, onde a gente representa os 3 pares de ligação por um círculo, né? Por quê? Porque nós falamos que eles estão em alternância. Então, eles são representados assim, tá? Então, aqui eu tenho 3 formas de representar o mesmo composto, o anel aromático. Então, quando eu olho a estrutura de uma cadeia carbônica, que eu vejo a presença desse anel, eu falo que ele é uma cadeia aromática, ok? A cadeia aromática, ela ainda pode ser mono ou poli, né? O que é uma cadeia mononuclear? Tem a presença de apenas um núcleo, apenas um anel aromático. Já a poli, eu encontro vários, né? 2 ou mais anéis aromáticos. Ó, eu tenho aqui
uma estrutura formada por 2 anéis, uma estrutura formada por mais 2 anéis, tá? Posso encontrar estrutura com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e por aí vai anéis aromáticos, tá? E ela também tem uma outra classificação, né? O polinuclear, que é aquele que tem mais de 2 anéis aromáticos, ele pode ser de núcleo isolado, que é quando você tem eles separados por um carbono, como é esse caso aqui, ó. Entre os anéis eu tenho a presença de um carbono, então eles são de núcleos isolados. E pode ser polinuclear condensado, quando os anéis possuem átomos de carbono em comum, ou seja, quando eles estão grudadinhos um no outro. Então eu falo que é polinuclear condensado, tá? Tá vendo? Eles estão grudados, eu não tenho um carbono separando, né? A cadeia fechada, ela também pode ser saturada ou insaturada. Então, saturada, você só vai encontrar ligações simples entre os carbonos. Já a insaturada possui pelo menos uma dupla ligação, ó, entre os átomos de carbono. Tá aqui a dupla, ó. A homogênea ou heterogênea, né? A homogênea não tem um átomo diferente, né? Os carbonos estão todos ligados entre si. Já a heterogênea tem a presença do oxigênio aqui como heteroátomo, né? Também poderia ter um nitrogênio, um enxofre, né? Nesse caso aqui eu tenho oxigênio. Então eu tenho uma presença do oxigênio entre os átomos de carbono. Então ela é heterogênea devido à presença do heteroátomo. Já a cadeia mista, a última aqui da nossa classificação, ela tem uma extremidade fechada, tá aqui, ó, e a outra aberta. Então eu falo que ela é uma cadeia mista. Uma ponta é representada por uma cadeia fechada, a outra ponta por uma cadeia aberta, tá? E aí a mista entra em todas aquelas classificações que a gente já viu. Ela pode ser saturada, insaturada, pode ser homogênea, heterogênea, tá? Entra com toda aquela classificação que a gente viu anteriormente. Agora eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a gente classifica uma cadeia. Então aqui eu tenho uma cadeia carbônica e aí eu vou usar o meu fluxograma para poder fazer a classificação, tá? Então ela é uma cadeia carbônica, né? Então tá aqui. E aí eu vou verificar. Ela é aberta ou fechada? Nesse caso aqui, ela é aberta, né? Então eu venho para cá, tá? Então eu coloco lá, aberta. Fico nesse lado aqui do meu fluxograma. Faço a segunda pergunta. Ela é normal ou ramificada? Ela é normal, né? Só uma linha, não tem nenhum raminho. Então, coloco lá, normal, tá? Depois eu venho para cá. Terceira pergunta, ó. Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada, não tem nenhum par de dupla ligação entre os átomos de carbono. Então, coloco lá. Terceira pergunta. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Por quê? Não tem a presença de nenhum heteroátomo. Então, coloco lá. Homogênea. Pronto. Está feita a classificação da minha primeira cadeia. Ok? Vamos ao segundo exemplo. De novo, vou pegar o meu fluxograma, né? E fazer as perguntas. Ela é uma cadeia carbônica? Sim, é uma cadeia carbônica. Então, eu venho para cá. Primeira pergunta. Ela é aberta ou fechada? Ela é aberta, né? Então, tá aqui. Então, se ela é aberta, eu vou ficar desse lado. Faço a segunda pergunta. Ela é normal ou ramificada? Ela é normal. Terceira pergunta. Saturada ou insaturada? Ela é insaturada. Por quê? Porque eu tenho uma dupla ligação, ó, entre os átomos de carbono. Então, ela é insaturada.
Terceira e última pergunta. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é heterogênea. Por quê? Ó, eu tenho um oxigênio entre os átomos de carbono. Pronto. Está feita a segunda classificação aí da minha cadeia. Segundo exemplo. Mais um exemplo. Vamos lá, gente. Ela é uma cadeia carbônica? Primeira pergunta que eu tenho que fazer, né? Ela é formada por carbonos e tem hidrogênios aí ligados, né? Então, eu venho para cá. Ela é aberta ou fechada, né? Nesse caso, ela é fechada, ó. Todos os carbonos estão ligados entre si. Depois, como ela é fechada, eu vou ficar desse lado do meu fluxograma. Então, eu venho para cá. Ela é alicíclica ou aromática? Alicíclica. Por quê? Eu não tenho a presença do anel aromático, né? Então, eu fico aqui. Terceira pergunta. Ela é saturada ou insaturada? Ó, insaturada. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a presença de um par de dupla ligação, tá? Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea. Por quê? Não tenho nenhum heteroátomo aqui, ó, entre os átomos de carbono, tá? Então, tá pronto aí a minha classificação. Essa aí é uma cadeia fechada, alicíclica, insaturada e homogênea. Vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica, né? E aí eu vou fazer a classificação dela, tá? Então, a primeira pergunta que eu faço, mais uma vez, ela é aberta ou fechada? Ela é aberta, né? Se ela é aberta, eu vou ficar desse lado aqui, né? Ela é normal ou ramificada? Ela é normal. É normal porque se eu tenho esse pedacinho aqui. Para ser ramificada, gente, a ramificação tem que conter um carbono. E nesse caso aqui eu não tenho só o oxigênio e o hidrogênio, tá? Então esse pedaço nós chamamos de grupo funcional. Então a gente considera a cadeia como normal, tá? Ela só seria uma ramificação se ela tivesse o carbono. Como não tem, é o grupo funcional, ok? A segunda pergunta, saturada ou insaturada? Ela é saturada, porque eu não tenho dupla ligação. Ela é homogênea ou heterogênea, né? Ela é homogênea, porque apesar de eu ter o oxigênio, ó, mas nessa posição ele não é considerado um heteroátomo, né? Para ser um heteroátomo, teria que estar aqui, né? E não lá fora, tá? Então, ela continua sendo homogênea, ok? Então, tá aí a classificação da minha cadeia. Ela é uma cadeia aberta, normal, saturada e homogênea. Mais um exemplo, gente. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu faço é uma cadeia carbônica? Sim, né? Tem vários átomos de carbono e hidrogênios ligados diretamente. Então, eu venho para cá. Segunda pergunta. Ela é aberta ou fechada? Nesse caso, ela é uma cadeia aberta. Desço nesse lado do fluxograma. Vou para a segunda pergunta, né? Ela é normal ou ramificada? Nesse caso, ela é ramificada. Ó, eu tenho uma ramificação aqui. Esse pedacinho é considerado uma ramificação porque ele contém o átomo de carbono. Ó, então, eu considero ele uma ramificação, tá? Segunda pergunta.
Ela é saturada ou insaturada? Ela é saturada. Não tenho dupla ligação, né? Só ligações simples. Terceira e última pergunta que eu faço. Perdão, quarta e última. Ela é homogênea ou heterogênea? Ela é homogênea, né? Porque não tenho a presença do heteroátomo, tá? Então, acabou, né? Essa aí é uma cadeia aberta, ramificada, saturada e homogênea, tá? Nós, um exemplo, gente. Vamos lá. Aqui eu tenho uma cadeia carbônica e eu faço a pergunta. Ela é aberta, fechada, né? Essa aí é considerada uma cadeia fechada. Por quê? Porque ela começa com um anel aromático e termina com outro. Então, ela entra na categoria da fechada, ok? Agora, alicíclica ou aromática? Ela é aromática, ela tem a presença de dois anéis aromáticos, um aqui e o outro aqui, tá? Então, eu venho para cá. Por ser aromática, ela é poli ou mononuclear? Ela é poli, por quê? Eu tenho, ó, dois núcleos, né? Então, ela é polinuclear, tá? Ela é considerada de núcleo isolado. Por que que é de núcleo isolado, né? Porque eu tenho um oxigênio aqui, ó, né? Tem um carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio entre os anéis. Então, ela é considerado isolado. Só seria um condensado se eu tivesse aí, ó, dois anéis grudadinhos um no outro, né? Então, nesse caso, eu teria um núcleo condensado, tá? Como eu tenho a presença de um carbono aqui entre os anéis, ele é um núcleo isolado, tá? Então, terminou. Eu tenho uma cadeia, nesse caso, né? Fechada, aromática, polinuclear, porque ela tem dois anéis na sua composição, e núcleo isolado, porque eu tenho um carbono aqui que separa um núcleo do outro, ok? Então, conceitos importantes que nós já aprendemos e vamos usar ao longo do ano. Composto orgânico, que são substâncias químicas que contêm na sua estrutura pelo menos um átomo de carbono com uma ligação covalente com o hidrogênio. Cadeia carbônica, que é o conjunto de átomos que compõem a molécula orgânica. E outra expressão que a gente vai usar bastante, gente, cadeia insaturada. São aquelas cadeias que possuem a presença da dupla ou tripla ligação entre os átomos de carbono. Cadeia saturada, então, são aquelas que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Então, esses são alguns conceitos que a gente vai usar bastante aí ao longo do semestre e ao longo do ano também, ok? Então, na próxima aula, daremos início às funções orgânicas, né? Então, a gente já começa a entrar efetivamente no conteúdo de química orgânica, tá bom? Até a próxima aula. Vou deixar alguns exercícios, por favor, peço que comecem a fazer e anotem todas as dúvidas para a gente tirar lá na escola, tá? Quando a gente se encontrar, ok? Bons estudos a todos.